Pessoal, entendam o seguinte. Pronomes. Tirem o pro. Temos os nomes. Nomes na língua portuguesa são substantivos. Então, os pronomes demonstrativos fazem referência aos substantivos, certo? Nós temos outra situação. Esse PSP eu só resumi para caber aqui no quadro, tá? Primeira pessoa do singular ao plural, segunda pessoa do singular ao plural, terceira pessoa do singular ao plural. Só para lembrar os pronomes pessoais do caso reto, tá? Que é a primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa com quem eu falo e a terceira pessoa de quem eu falo. Ou seja, eu, tu, ele, do singular. O tu nós temos o você também, tá? Ou então, do plural, nós, vós ou vocês, eles ou elas. Tranquilo? Só para a gente fazer essa referência para que você entenda o pronome demonstrativo aqui. Quando nós usamos o este, ou esta, ou isto, ou esse, ou essa, ou isso, veja bem que quando o este é para aquilo que está mais próximo de mim, ou para aquilo, ou para o local em que eu estou, ou para a data em que eu estou. Por exemplo, este ano de 2021. Se eu for fazer uma referência ao ano passado, eu falaria esse ano de 2020. Ou se eu fosse fazer uma referência de 2018, eu diria aquele ano de 2018. Ou seja, o este é para o presente e para o futuro. O esse é para um passado próximo. E o aquele é para um passado distante, certo? Agora, em relação à distância, aquilo que está mais próximo de mim, eu digo este canetão, porque é meu, está na minha mão. Agora, se eu for fazer uma referência ao canetão que está na mão de quem eu estou falando, ou seja, da segunda pessoa do discurso, então eu vou dizer esse canetão que está na tua mão, veja bem, vou entregar aqui para você, está na sua mão, certo? Então é esse canetão. Agora, se eu for mencionar, por exemplo, o canetão que está numa distância além da intermediária, ou seja, mais longe um pouco, né? Então eu vou dizer aquele canetão. Ou então eu vou dizer assim, numa conversa entre a primeira pessoa com a segunda pessoa, eu vou dizer, ô fulano, você viu aquele canetão do Beltrano? Porque está com a terceira pessoa do discurso. Entenderam essas diferenças? Naturalmente, então, nós temos os plurais dessas situações, aqueles, aquelas, e o aquilo ele é invariável. Os variáveis são aqueles que nós temos o plural e o singular. E os invariáveis, aqueles que nós não temos um plural para isso. Certo? Veja bem, nós temos a preposição de na contração com o pronome demonstrativo este, então virou deste. O mesmo ocorre com todas as outras situações, desta, disto, desse, dessa ou disso. A mesma coisa vai ocorrer com a preposição em mais aquele é naquele. A mesma situação vai ocorrer com naquele, naquela ou naquilo. Tranquilo? Pessoal, em quais situações eu uso isso ou isto? Veja bem, quando eu já falei um assunto e quero me referenciar a ele, então eu uso isso. Por exemplo, a casa está em ruínas. Isso é ruim. O que é ruim? O fato de a casa estar em ruínas. Uso isso, tá? Agora, como eu vou usar isto? Quando eu ainda vou falar sobre o assunto. Vou te dizer isto. Isto que? A casa caiu. Entenderam essa diferença? Pessoal, o mesmo vai acontecer com os pronomes este ou essa, esse ou essa, e seus plurais, tá? Veja bem, leia esta regra. Que regra? Fique em casa. Eu ainda vou mencionar. Agora, se eu já mencionei ficar em casa, essa é a regra, então eu já mencionei. Essa é a regra. Então eu uso essa, ok? Pessoal, outra situação bem importante dos pronomes demonstrativos. Lembra que eu falei que existe uma relação de proximidade entre eles? Então veja bem, gosto de arroz, feijão e salada. Esta, referindo-se à salada, porque está mais próximo dela, este pronome demonstrativo, então, esta salada não engorda. Ou seja, salada é um substantivo. Nós utilizamos um pronome demonstrativo para que o texto não fique redundante ou repetitivo.
né? Lembra que lá no início eu disse que os pronomes demonstrativos fazem referência a substantivos? Aqui está a prova. Outra informação importante que eu ainda não havia mencionado é justamente o que eu acabei de mencionar. Eles fazem referência então aos pronomes, aos substantivos, para que o texto não fique redundante, ok? Veja bem como ficaria. Gosto de arroz, feijão e salada. A salada não engorda, o feijão é bom no inverno e o arroz eu como o ano inteiro. Fica redundante, né? Então, para evitar essa redundância, para nossa norma formal, culta, né? Então, nós utilizamos os pronomes demonstrativos. E há uma lógica, uma sequência importante neles, que o este eu uso para aquilo que está mais próximo, o esse ou essa eu uso para uma distância intermediária e aquele para uma distância mais bem pleonasmo agora que eu estou usando, uma distância mais distante, né? Algo mais longe mesmo, tá? Então, gosto de arroz, feijão, salada. Esta não engorda, referindo-se à salada. Esse, referindo-se ao feijão, é ótimo no inverno. Já aquele, referindo-se ao arroz, é saboroso em qualquer época do ano. Certo, pessoal?